Fala, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do Lip Travel Show. Continue em Roma, como vocês podem ver. E aqui trazendo para vocês o episódio 3, o último episódio dessa série, mostrando tudo que essa cidade tem de legal pra gente ver e pra gente fazer. Quem não viu os episódios anteriores, ó, tá aqui em cima no card. Então veja episódio 1 e episódio 2, tudo que eu já mostrei que a gente precisa fazer em Roma. Como eu falei pra vocês, dividir em 3 episódios, porque é muita informação. Então, ó, bora comigo ver Roma. Deixa eu começar falando então para vocês nesse episódio sobre um bairro icônico, tantas vezes mostrado no cinema e realmente um dos preferidos de muita gente quando vem aqui para Roma. É o tal do Trastevere. Esse bairro, gente, é judeu-romano, mais conhecido como a cara de Roma, né? Tem uma atmosfera realmente única. As charmosas ruas estreitas parecem labirintos, muita gente indo e vindo, um tráfego intenso de lambretas e, claro, restaurantes e bares com diversão de dia e de noite. Vale uma visita à Basílica de Santa Maria in Trastevere, uma igreja erguida em 221 por São Calixto e só terminada por São Júlio em 341. Na parte externa, chama a atenção da gente o belo campanário do século XII. Já o interior é todo decorado por mosaicos e entre eles os de Cavallini. A basílica fica na praça Piazza di Santa Maria. Bom, já que estamos em Itália, né? Em Roma, o negócio é ver bastante igreja. Outra delas de Trastevere, que vale a pena ser visitada, é a Basílica de Santa Cecilia, construída no local onde a santa teria vivido. O destaque no local vai para a cripta, os mosaicos e os afrescos de Cavallini. Essa igreja, anota aí, fica na Piazza di Santa Cecilia. Ainda não cansou de museus? Então, ó, a dica é o Palazzo Corsini, um prédio barroco que guarda um acervo incrível com obras de Titian e Caravaggio. Preço da entrada aqui embaixo para vocês e link na descrição para quem quiser comprar o ingresso. Gente, Roma tem coisa também que a gente pode fazer de graça, tá? Deixa eu contar para vocês agora outra coisa dessas. Agora vamos então a mais alguns passeios imperdíveis aqui na capital da Itália, Fontana di Trevi. Pessoal, um dos símbolos de Roma e, segundo reza a lenda, tem que jogar uma moedinha para você voltar outras vezes a Roma. Essa fonte, mundialmente conhecida, é na verdade a fachada de um prédio ornamentada com estátuas de outros elementos. Aqui no centro, por exemplo, Netuno conduz uma charrete guiada por cavalos marinhos. Como aqui tem muita gente, a dica é ter paciência para conseguir tirar uma foto ou madrugar ou vir aqui no finalzinho do dia antes da noite. Mas olha, já vou logo avisando, Fontana di Trevi quase todos os dias do ano é esse montão de gente aqui disputando um espacinho para fazer uma foto. Aqui, ó, Piazza de Espanha, cheia de turistas, super emblemática. Caminhando da Fontana di Trevi pela via Piazza de Espanha, a gente chega na Praça de Espanha. Daí, para admirar o lugar, descansar na escadaria de Trinità di Monte é o ponto alto da praça. Tem 135 degraus, é toda decorada com terraços, jardim e tem essa linda fonte aos pés da escadaria chamada de Barcaccia di Pietro Bernini. E aqui nos arredores da Praça da Espanha fica uma das regiões mais chiques de Roma, com suas boutiques mundialmente famosas, e pertinho fica a Via del Babuino, com um montão de antiguidades, de quadros, enfim. Este ambiente aqui é o ambiente central e onde mais
mais gente vem visitar. Primeiro contato com Roma, geralmente as pessoas vêm, desce a escada e aí passeia aqui tanto pela Via Vêneto quanto pela Via del Corso. É o lugar mais popular, sem dúvida, de todo o centro de Roma. Gente, Villa Borghese. Esse é um dos maiores parques urbanos da Europa, tá? O que diferencia a Villa Borghese dos outros grandes parques, como por exemplo o Hyde Park, o Central Park, é a combinação da natureza com arte. E olha como tem coisa legal para fazer. Começando pela Galeria Borghese, que é um dos museus mais importantes de Roma e com pinturas de Rafael, Tiziano e Caravaggio. É imprescindível o pessoal reservar antes, porque esse museu é bem pequenininho, tem que fazer a reserva antes de sair do Brasil, porque você não vai conseguir visitá-lo. Mesmo que você tenha o Roma Card de novo, né? Você tem que fazer a reserva com antecedência. Dentro do parque também tem o Zoo de Roma, que é chamado de Bioparco. Tem mais de 1000 animais de 200 espécies diferentes. Se a gente vir com criança, por exemplo, é uma ótima atração. E não perde o relógio de água do Pinto, tá? Que é um exemplo de uma engenharia do século XIX em pleno funcionamento. Um relógio que precisa de água para funcionar. Ah, falando nisso, do ladinho dele tem um restaurante que eu gosto muito, que é bem gostoso, que chama La Cascina del Orologi. A gente come ali fora, vendo todo esse ambiente do parque. Silvano Totti Globe Theatre. Olha só que legal, uma cópia do teatro de Shakespeare, o Global Shakespeare Theatre de Londres, aqui em pleno Parque Borghese em Roma. Vale a pena vir, ver a programação e tentar assistir alguma peça. Olha, como se não bastasse, pertinho do Parque Villa Borghese fica a Terraça del Pincio, um dos melhores lugares de Roma para apreciar o pôr do sol, com vista assim, ó, para o Monte Gianicolo e pela Basílica de São Pedro. E os jardins do Terraço do Pincio são, na verdade, um parque repleto de verde, esculturas e um obelisco construído a mando do imperador Adriano. E logo ali embaixo, pertinho do parque, a Piazza del Popolo, ou seja, a Praça do Povo, tá? Tem a igreja Santa Maria del Popolo, que abriga obras-primas de artistas famosos, tem várias fontes e no meio da praça um obelisco egípcio, que foi trazido até Roma pelo imperador Augusto. Vir aqui nessa praça no finalzinho do dia no pôr do sol é imperdível, tá? E tem a Bocca della Verità, que é a Boca da Verdade. Essa Boca da Verdade é uma escultura redonda de mármore com cara de gente. Reza a lenda que tinha a função de máquina da verdade na Idade Média. Quem colocasse a mão dentro dela e tivesse mentindo, perdia a mão. Fica do lado da entrada da igreja Santa Maria Cosmedin. Para ver a boca de perto e colocar a mão lá dentro é grátis, tá? A única penitência, claro, é a fila para chegar até ela. Ó, gente, na hora das compras, a Via del Corso é o melhor lugar para as compras, tá? Tem desde as marcas famosas até as marcas mais econômicas. Tem aí também, onde eu tô aqui na Piazza de Espanha, e todos esses arredores aqui, tem a Via Condotti. Esses lugares são onde estão as boutiques mundialmente famosas, né? Vale a pena então dar uma passeadinha por algumas delas. Tem também a Galeria Alberto Sordi, que é puro luxo, para quem estiver procurando coisas de luxo. Tem a Via del Governo Vecchio, e para os vintage, como roupas, discos de vinil e essas outras coisas todas, ó, objetos cheios de história nesse lugar. E o Campo de Fiori é um mercado super famoso, tá ali há 400 anos, é tipo um mercadão municipal com barracas que vendem flores, queijos, massas e artigos como molho, sabe, pesto, trufas, todo tipo de objeto. É bem legal quando a gente viaja, né, pra gente dar uma olhada, né, nos mercados locais, né. E na praça onde ele fica é onde o filósofo Giordano Bruno foi executado em 1600, então tem esse episódio aí bem emblemático também. Catedral de São Pedro, né,
Basílica de São Pedro é a igreja mais importante do mundo para quem é católico, né? São Pedro por quê? Porque São Pedro foi o primeiro apóstolo católico de toda a história. Então todo mundo que vem a Roma, vem ao Vaticano, a gente vê muita coisa acontecendo aqui, é onde o Papa reza a missa, é o marco mais importante da religião católica. E olha que igreja impressionante de bonita. Bom, gente, aqui no Vaticano, né, é o lugar onde a fé católica, a história e a arte se encontram. Na verdade, Vaticano é um país dentro de Roma, o menor estado independente do mundo, e é o maior templo cristão, uma das construções mais suntuosas e famosas de toda a história. A Basílica de São Pedro foi fundada no ano 324 pelo imperador Constantino, na praça batizada também em homenagem ao apóstolo, né, a São Pedro. À primeira vista já impressiona, né? A fachada e a grandiosa cúpula trabalhada por Michelangelo, aliás, obra-prima que ele nem conseguiu terminar antes de morrer, tá? E nesse interior suntuoso tem a Pietà do próprio Michelangelo. Essa aqui, logo na entrada, com Jesus no colo. Tem o baldaquino de Bernini na área central, tem o túmulo do apóstolo Pedro e entre tantos outros tesouros aqui dessa igreja. Um dos lugares mais visitados é o túmulo do Papa João II, na Capela de São Sebastião, tá? Além dos túmulos de vários outros papas que ficam nas grutas embaixo da catedral, inclusive esse último papa que morreu já está enterrado aqui também. A cúpula do Michelangelo também pode ser visitada e é de onde se tem uma das vistas mais deslumbrantes de Roma, pessoal. Mas é o seguinte, são 500 degraus. A gente consegue economizar 200 deles subindo de elevador, mas ainda tem que subir os outros 300 a pé. Claro que tem um preço para o elevador e tem um preço para subir. E como tem muita fila, a dica para furar a fila é comprar um ingresso especial. Estou colocando aqui o link do Rome Ticket Bar para vocês verem os preços, tá? Quem quiser subir para ver Roma de cima, e não pode entrar na Basílica de shorts, tá? As mulheres com saias acima do joelho, shorts, blusas sem mangas e decotes, não entra. A gente está num lugar religioso, então a gente tem que respeitar as regras do lugar, né? Agora deixa eu falar um pouco dos museus vaticanos, tá? Arte egípcia, grega, romana, etrusca, galerias dedicadas à tapeçaria, mapas, cerâmicas. Gente, tudo isso, entre outros tesouros, podem ser vistos de perto nos museus do Vaticano, que é um gigantesco conglomerado artístico que impressiona do começo até o fim da visita, tá? Imagina você conhecer numa única viagem a Roma todo o acervo iniciado pelo Papa Júlio II no século XI. É realmente muito difícil, né? Aqui tem tour guiado, que ajuda a gente a conhecer as principais atrações. Obras-primas de grandes nomes podem ser encontradas em praticamente todas as seções dos museus, a exemplo de Rafael, nos quartos de Rafael Stanzi di Raffaello em italiano, né? Leonardo, Giotto e Caravaggio na Pinacoteca, Van Gogh e Matisse na área dedicada à arte religiosa moderna e por aí vai, um monte de gente. Capela Sistina, com as famosas pinturas de Michelangelo no teto, retratando cenas do Gênesis, né? A criação de Adão é uma delas, por exemplo. Este lugar é um espetáculo à parte e vale a pena admirar com bastante calma, tá? Além disso, o local também é a sede dos conclaves dos papas, aqueles que a gente vê sempre reunidos, depois sai a fumacinha, né, quando escolhem o papa. Os museus do Vaticano, gente, estão sempre lotados. Tem que comprar o ingresso online antes de sair do Brasil. Viagem para Roma é uma viagem que tem que ser toda programada e agendada previamente antes dela acontecer. Senão você vai ficar em Roma só rodando pelas ruas e não vai entrar em lugar nenhum, tá? De novo, tickets para o Museu Vaticano aqui embaixo na descrição. Castelo de Santo Ângelo. Gente, depois do Vaticano, do ladinho, fica o Castelo de Santo Ângelo, um museu às margens do rio Tibre. Ele foi inaugurado em 139, era o túmulo do imperador Adriano e sua família, foi fortaleza e esconderijo. Tem até uma passagem secreta dele para o Vaticano, que já foi usada, dizem aqui, por diversos papas, tá? Além disso, no museu tem o andar papal, com o apartamento do Papa do século XVI. Esse castelo só abre de terça a domingo, das 9
19 às 19h30. Preço aqui do ingresso, compre com antecedência. Gente, falando em dia de semana, atentem-se aos dias da semana. Eu sei que quando a gente viaja, até acaba meio que esquecendo, né, que dia da semana que a gente tá. Mas em Roma, a gente precisa ficar atento, porque vários museus não funcionam às segundas-feiras. Então tem que planejar bem o roteiro para não dar com a cara na porta. Ó, isso vale também para a missa do Papa Francisco, aliás, ó, que é sempre grátis, né? E que acontece só às quartas, às 9 horas da manhã, que é o dia da Udienza Generale, quando o Papa Francisco dá um rolê com o Papa móvel nos corredores, acenando assim para todo mundo, né? E aos domingos, que eles chamam de Angelus, que é quando ele aparece naquela janelinha ali em cima, ó, que a gente vê sempre na TV, né? A gente tem que chegar cedo, de preferência já tá dentro da Piazza di San Pietro 1 hora antes, lembrando que tem maior esquema de segurança para entrar, revista dos guardas, essa revista é demorada, não pode trazer muita coisa, procure nem trazer bolsa e sacola, tá? Às vezes o Papa viaja e não tem esses esquemas, viu? Então eu tô colocando aqui na descrição um link pro site do Vaticano para vocês conferirem e se organizarem. Aliás, ó, já dá para levar o formulário preenchido para retirar os ingressos, que tem sempre que ser 1 ou 2 dias antes deste evento, de uma das duas missas. É só baixar esse formulário pelo site da Prefeitura do Vaticano, nesse link aqui embaixo, e vocês conseguem, então, ver o Papa e assistir uma das missas, se esse for o objetivo, se a gente tiver vindo para Roma para ver o Papa. E aí, pessoal, encerrando então, ó, o último episódio da série, né? Eu fiz 3 vídeos bem legais aqui em Roma para vocês. Eu acho que deu para ter uma ideia, né, de como tem coisa pra caramba pra gente fazer aqui nessa cidade. É muito legal, Roma é muito divertida, tem para todo tipo de turista, como vocês estão vendo, né? Agora, ó, vou pegar meu trem e vou embora para outra cidade. Não vou contar para vocês, semana que vem acompanha aqui o Lip Travel Show, aqui ainda na Itália. Bora comigo?